Bom dia, pessoal. Existe uma variedade muito grande de sistemas de aquecimento de água residencial. Hoje eu vou abordar com vocês os aquecedores de água a gás, em especial os aquecedores de passagem ou instantâneos, que são estes modelos aqui. Eu tenho 5 indicações para te passar, para que tu possa fazer a melhor escolha do teu aquecedor de passagem a gás. Antes de te dar essas indicações, eu vou te dizer como é que eu cheguei a elas. Então, eu faço projetos hidráulicos e de sistemas de aquecimento da água desde 1990, trabalhando com a mais variada linha de equipamentos, desde aquecedores até caldeiras. Em 1995, entraram no mercado nacional alguns equipamentos de passagem que possuem um sistema de modulação automática da chama. Então, a possibilidade de um aquecedor desses regular a altura da chama poderia fazer com que ele funcionasse para mais pontos de utilização de maneira simultânea. E isso poderia fazer com que ele substituísse esse modelo de equipamento, que era o que existia na época para a utilização de vários pontos com simultaneidade. Em 1996, eu tive a oportunidade de fazer treinamento sobre esse tipo de equipamentos na fábrica da Vulcano Termomecânicos em Aveiro, Portugal, complementado no centro de treinamentos da Junkers, em Wernau, Alemanha. Ambas empresas pertencentes ao grupo Bosch. Nesse ano, a divisão Junkers havia se tornado o maior fabricante europeu de caldeiras murais, superando um outro grande fabricante alemão, que até então era o maior fabricante. A divisão Junkers mudou o nome para Bosch Thermotechnics e, em 2003, com a compra da Buderus, tornou-se o maior fabricante mundial de sistemas de aquecimento de água. Bom, esse era o desenho esquemático dos aquecedores. Esse era um sistema hidromecânico. Qual era o problema desse sistema? A quantidade de água que entra no aparelho, se entrasse a uma temperatura de 20 graus, ela sairia do aparelho entre 45 e 70 graus, conforme regulasse o controle de temperatura e vazão do aparelho, que era um botão só. Se a água entrasse a 15 graus, aí a temperatura de saída ficaria entre 40 e 65 graus. Se regulasse, por exemplo, para 40 graus, nesse modelo que eram 20 litros, passava 16 litros por minuto. E se regulasse para a saída com mais temperatura, saía 8 litros de água por minuto. Algum tempo depois, começaram a chegar os aparelhos eletrônicos. Acredito que entre o ano de 97 e 98. Lembro que em 97 comprei o primeiro aquecedor eletrônico e ainda o controle de temperatura deslizante. E no ano de 98 já começaram a aparecer os aparelhos digitais. E aí esses aparelhos, eles apresentavam uma evolução em relação àquele equipamento hidromecânico. Eles também tinham um sistema de modulação da chama. Entretanto, essa modulação era controlada pela temperatura de saída d'água. Então ele monitorava na entrada d'água a quantidade de água que entrava e a temperatura. E a placa eletrônica mandava informação para o queimador ajustar a sua altura para manter a temperatura de saída d'água estável. Então a grande vantagem desse aparelho é que, não importando a temperatura de entrada, a temperatura de saída mantinha-se fixa conforme digitado no painel do aparelho. O que eu observo hoje é que, mesmo existindo uma gama muito grande de produtos
produtos que podem solucionar várias situações diferentes, ainda existe um grande desconhecimento em relação ao funcionamento e à aplicabilidade dos equipamentos. Por esta razão, eu elaborei as 5 dicas de como escolher um aquecedor a gás, focando primeiramente nos aquecedores de passagem. A primeira informação que você tem que saber é que existem basicamente 2 modelos de aparelho de passagem a gás. Então, os primeiros são os modelos de potência fixa, onde você tem 3 botões de regulagem, um para a altura da chama, um para a vazão da água e outro que seleciona verão e inverno, que desliga metade do queimador, para facilitar o controle de temperatura no verão. Os outros são os modelos que regulam automaticamente a altura da chama, conforme a quantidade de água. Hoje ficaram no mercado os modelos digitais, onde o controle de temperatura de saída d'água fica regulado pelo ajuste feito no painel eletrônico do aparelho. Quando eu utilizo um aparelho ou outro, a recomendação do aparelho mecânico é para um ponto somente. Aí, se eu vou instalá-lo para um chuveiro, eu posso verificar a vazão do meu chuveiro e ajustar ou comprar um equipamento que seja muito próximo do consumo de chuveiro. E depois faço o ajuste nos botões do aparelho para regular para esse meu ponto de consumo. Eu posso utilizar ele em uma instalação onde tenha mais pontos de consumo? Posso, desde que eu utilize sempre um por vez. Qual é o cuidado que eu devo ter? Os pontos devem ter consumos muito próximos para que não dê problema nos ajustes do aparelho. Por exemplo, se eu tiver um chuveiro com muita vazão, eu vou ajustar o equipamento para vazão do chuveiro e se eu vou utilizar uma torneira ou um misturador com uma vazão muito pequena, o equipamento vai ou não ligar ou vai aos poucos esquentando demais e desliga o sistema de segurança do aparelho. Então, se eu vou utilizar esse aparelho, equilibrar a vazão dos meus pontos de consumo. Detalhe, esse equipamento ele tem equipamentos com tiragem natural e com tiragem forçada. Os modelos com tiragem natural geralmente utilizam o acionamento por pilhas e o com tiragem forçada já utiliza eletricidade. Se eu tiver um prédio, fica bem mais interessante utilizar o aquecedor com tiragem forçada. Detalhe que eu tenho que me ater é que existem alguns modelos desse tipo de equipamento que tem um painelzinho onde aparece a temperatura de saída d'água. Não quer dizer que isso seja um aparelho digital. Já vi muitos clientes comprarem esse tipo de aparelho como sendo um aparelho digital. Ele é um aparelho mecânico, as regulagens todas são nos botões e o painel digital só indica a temperatura. O aquecedor digital, posso utilizá-lo para mais pontos de consumo simultâneos? Posso também, desde que ele seja utilizado a temperatura de banho. Quando eu utilizo meu aquecedor digital com uma temperatura acima da temperatura de banho, eu acabo fazendo no meu chuveiro a mistura da água para que ela chegue na temperatura de banho. Então eu posso ter metade de água quente, metade de água fria e utilizar no meu chuveiro. Se alguém abre um ponto de água quente na minha instalação, parte da água quente que estava saindo no primeiro chuveiro vai sair no segundo chuveiro que está aberto e vai esfriar a água do meu primeiro chuveiro. Nesse caso, eu não vou conseguir utilizar os dois chuveiros de maneira simultânea, porque eu acabo tendo um desequilíbrio hidráulico em função das perdas de pressão que eu tenho dentro do meu aquecedor.
Então, se eu utilizo ele a temperatura de banho, o que acontece? Eu abro somente a torneira de água quente e utilizo no meu primeiro chuveiro. Se eventualmente alguém abre um outro ponto de água quente, eu até posso ter uma diminuição de vazão no meu primeiro ponto de consumo, mas a temperatura da água se mantém estável. E aí eu consigo utilizar mais pontos com simultaneidade no meu aquecedor. Bom, a segunda dica é a pressão necessária para o funcionamento dos aparelhos. Pode variar de marca e modelos, mas em média a pressão mínima para que nós tenhamos a vazão máxima na serpentina dos aparelhos é em torno de 10 metros. E a pressão é medida para o espelho da caixa d'água, saída do chuveiro. Não importa que o aquecedor esteja abaixo do chuveiro. Se eu tenho um prédio, eu posso simplesmente contar 3 andares para cima, eu não preciso de sistema de pressurização para auxiliar o meu aquecedor. Abaixo disso eu já começo a precisar de algum sistema auxiliar. A terceira dica é para que quantidade de pontos de consumo eu dimensiono o meu equipamento. Então, o que vamos levar em conta não é nada relativo ao aquecedor, vamos verificar em relação ao dimensionamento hidráulico na nossa residência. Então, se essa residência estiver dimensionada conforme a norma brasileira, o dimensionamento será feito pelo que chamamos de consumo máximo provável. Então, não quer dizer que todos os pontos funcionem ao mesmo tempo. Nós temos um fator de diversificação que vai nos dizer, de um total de pontos, quantos nós utilizamos com simultaneidade. Em uma situação dessas, eu posso ter 2 chuveiros funcionando ao mesmo tempo, ou um chuveiro e torneira de cozinha. A probabilidade de eu ter 2 chuveiros mais a cozinha é bem difícil de acontecer. E se acontecer, o que vai ocorrer na prática? Vai diminuir a vazão dos 3 pontos. A quarta informação é sobre a vazão dos nossos pontos de consumo. Então, os nossos chuveiros e misturadores têm que estar adequados à capacidade do nosso aquecedor. Então não adianta a gente comprar uma ducha com uma vazão extremamente alta que vimos numa loja, achando que qualquer aquecedor vai atender aquela ducha. Se eventualmente a gente quiser esse tipo de produto, aí a gente monta equipamentos que podem atender chuveiros e duchas ou misturadores que têm vazões extremamente altas. Mas são equipamentos específicos e que nós devemos falar em um outro vídeo. A quinta informação é sobre a litragem dos aparelhos. No Brasil, eles são classificados da seguinte forma. É indicada a capacidade de aquecer uma determinada quantidade de água por minuto com elevação de 20 graus. Então, se nós temos um aquecedor de 15 litros, isso quer dizer que ele tem capacidade de aquecer 15 litros de água, por exemplo, de 20 graus para 40 graus. Agora, como a gente entendeu as capacidades dos aparelhos, nós conseguimos relacionar em relação às outras informações que foram dadas para poder dimensionar. Entretanto, para finalizar, tem uma última informação muito importante, que na verdade eu acho que é a cereja do bolo, que confesso ainda não vi ninguém falar sobre ela, que é que quando um aquecedor digital está funcionando a temperatura de banho, a vazão dele fica determinada pela vazão da serpentina e não mais pela classificação do aquecedor. E aí altera também a questão do dimensionamento do aparelho. Bom pessoal, eu espero que tenham gostado das informações que foram passadas e espero também que possam ter uma noção melhor de como fazer o dimensionamento dos seus equipamentos e não errar tanto na questão de dimensionamento. Se alguém precisar, eu vou deixar no final do vídeo um contato e me ponho à disposição para
maiores esclarecimentos. Muito obrigado, até mais.